Esse vídeo é uma continuação do nosso último, porque os aviões não voam mais rápido. Acabamos falando muito sobre o Concorde, o avião supersônico. Mas parte da história não foi contada. Mesmo que o Concorde tenha falhado, mesmo que não tenha sido comercialmente viável, ainda teve um profundo efeito sobre como voamos hoje. Deixe-nos explicar. A classe econômica não é como as companhias aéreas ganham dinheiro. O dinheiro real, pelo menos para as companhias tradicionais, está em cabines premium. Vamos tomar, por exemplo, este British Airways Boeing 777. Existem 224 lugares no total neste avião e voa diariamente entre Londres Heathrow e Washington Dulles. A passagem de ida e volta em classe econômica, saindo de 15 de março e retornando em 22 de março, custa, no momento em que fazíamos esse vídeo, $876. Isso significa que, se cada um dos 120 assentos da classe econômica for preenchido, toda a seção traseira do avião fará a companhia aérea ganhar $106.872. Enquanto isso, o preço para um dos assentos da econômica premium é de $2.633 ida e volta, o que significa que toda a classe econômica premium resultará em $105.320. Já dá para perceber que os 40 assentos da classe econômica premium resulta para a British Airways aproximadamente tanto quanto a classe econômica. Indo para a classe executiva, temos 48 assentos vendidos, cada um por $6.723, resultando para a companhia aérea $322.704. Os 14 assentos da primeira classe são vendidos por $8.715 cada, ou $122.010 no total. Então, mais uma vez, os 14 passageiros na frente do avião fazem a companhia aérea mais dinheiro do que os 122 na parte de trás do avião. No total, das 3 cabines premium, a econômica premium, a classe executiva e a primeira classe, resultam para a companhia aérea deste voo $550.034. Isso quer dizer que 45% dos passageiros respondem por 84% da receita da companhia aérea. Agora, precisamos adicionar uma nota. Não há nenhuma companhia aérea no mundo que ganhe $500 mil para um voo de 6 horas sobre o Atlântico. Se eles estivessem, estariam nadando em dinheiro. As taxas para essa rota em particular são significativamente maior do que a média razoável, porque se trata de um voo sem escalas entre duas cidades de alta renda per capita. É claro que a maioria dos passageiros naquele voo não estará viajando entre Londres e Washington. Eles terão conexões. Se você partir de Estocolmo e fizer conexão com este 777 para Washington, o preço da classe econômica cai para $392. A econômica premium para $1.150 e a classe executiva para $3.025. A primeira classe para $5.564, mas as proporções ainda são basicamente as mesmas. A grande maioria da receita vem de uma minoria de passageiros. Esse 777 da British Airways em particular também tem uma configuração premium pesada. Isso porque a British Airways é uma linha aérea que se concentra muito em viagens premium. Mas ainda assim, em média, 2/3 de todas as receitas das companhias aéreas vêm de passageiros na primeira classe, executiva ou econômica premium. Mas esse nem sempre foi o caso. No começo da aviação comercial, não havia realmente nenhuma classe porque tudo era premium. O que não significa dizer que os aviões eram muito luxuosos. Um avião de 1920 era assim como este, mas voar era tão caro que a experiência de voar era um luxo em si. Por isso você não vê a Virgin Galactic vendendo passagens de primeira classe, executiva ou econômica premium no seu avião para voos turísticos para o espaço, porque a experiência em si é um luxo. Uma vez que as viagens espaciais comerciais se tornem comuns, quase certamente iremos ver uma classificação. Mas até que o método de transporte fique a um custo de alcance para a pessoa normal, tudo é primeira classe. Em 1950, uma viagem de ida e volta entre Nova York e Londres era $675. Isso ajustado para a inflação são $6.800, aproximadamente o mesmo preço de um bilhete de primeira classe na mesma rota de hoje em dia. É exatamente o mesmo tipo de passageiro voando em ambos os assentos, a diferença está em quem está voando mais para trás do avião. Então, a história do desenvolvimento das classes aéreas realmente não é a história de como as companhias aéreas desenvolveram assentos cada vez mais luxuosos, mas sim como reduzir custos para permitir que mais e mais pessoas voem. É também uma demonstração fascinante de economia. As companhias aéreas descobriram uma maneira de vender o mesmo produto por preços diferentes para pessoas diferentes. O produto final que a companhia aérea está vendendo é o mesmo. Não importa qual classe esteja, sempre estarão voando no ponto A para o ponto B. O que muda é a experiência dentro do avião. A primeira classificação de viagens aéreas aconteceu nos anos 40 e 50.
quando uma quantidade significativa da receita das companhias aéreas vinham de contratos para a rota de correio aéreo com o Serviço Postal dos Estados Unidos. Estes voos tinham paradas frequentes, muitas vezes durante a noite ou em horas incomuns, mas mesmo que o avião carregasse principalmente cartas, eles ainda tinham uma seção de passageiros. As passagens de primeira classe levavam você, por exemplo, a um voo sem escala entre Nova York e Chicago, enquanto que a passagem econômica poderia levá-lo em um voo de correio que partia às 2 da manhã e parasse em Pittsburgh e Cleveland, a caminho de Chicago. Enquanto o preço era mais barato e o voo levava mais tempo, a experiência a bordo do avião era basicamente a mesma. Só em 1952 que as companhias aéreas começaram a vender os mesmos voos por preços diferentes. Uma companhia aérea, por exemplo, vendia uma passagem classe padrão de ida entre Nova York e Londres por $395 e as passagens para turistas por $270. Era exatamente o mesmo voo no mesmo avião. A diferença estava nas passagens. As passagens de turistas tinham que ser compradas com antecedência e não tinham flexibilidade. Eram para voar no exato voo em que as passagens foram compradas. Como o nome sugere, essas passagens são principalmente para turistas. Turistas planejam viagens com muita antecedência e não precisam de flexibilidade. Então não era problema para eles se comprometerem com um voo. As passagens de tarifa cheia eram para um outro tipo de viagem. De negócios. Os viajantes de negócios, em primeiro lugar, não pagam os seus próprios bilhetes, são pagos pelo empregador. Logo, individualmente, eles não se importam com o custo das passagens. Quem viaja a negócios também exige flexibilidade e geralmente não compram passagens até o último minuto. Na época, era uma prática comum chegar no balcão 1 hora antes do voo e comprar uma passagem. É por isso que essas passagens de tarifa cheia eram para esse sistema. As companhias aéreas segmentaram o mercado em 2 categorias com base no que as pessoas estavam dispostas a pagar. Nas décadas seguintes, esse era o único sistema geral de classificação em viagens aéreas. Então, entre 1969 e 1978, 3 coisas aconteceram. O 747 voou pela primeira vez, o Concorde voou pela primeira vez e as companhias aéreas foram desregulamentadas nos Estados Unidos. O 747 deu às companhias aéreas o espaço para experimentar com o luxo, o Concorde deu a razão para isso e a desregulamentação deu a capacidade de tornar tudo possível. Anteriormente, todas as companhias aéreas eram altamente regulamentadas nos Estados Unidos e era difícil para as companhias cobrar o custo que desejavam para diferentes classes. Mas agora, com a desregulamentação, as companhias aéreas tinham controle total sobre os preços das passagens. Na época, grande parte da diferença ainda estava na passagem. Algumas companhias aéreas introduziram tarifas de primeira classe com assentos mais elegantes. Mas as companhias aéreas perceberam que precisavam começar a tratar o viajante de negócios que pagava a tarifa cheia, diferentemente do turista que pagava uma tarifa com desconto. Mais e mais os viajantes de negócios estavam simplesmente pagando a passagem de turista. Elas começaram apenas separando fisicamente os passageiros. Os passageiros de tarifa cheia sentavam na frente, enquanto os passageiros com tarifas reduzidas eram colocados na parte de trás. Em seguida, algumas companhias aéreas começaram a bloquear o assento do meio ao lado dos passageiros com tarifa cheia. Finalmente, algumas companhias aéreas começaram a construir cabines com assentos um pouco melhores e mais comodidades. Mas, assim como algumas exceções, as companhias aéreas evitavam a primeira classe. O foco maior estava em capturar aquela camada intermediária de viajante, porque o Concorde seria o avião de primeira classe para os ricos e famosos. Aviões comuns seriam a classe executiva e econômica. Pelo menos era isso que eles imaginavam. Claro que, como você ouviu falar no nosso último vídeo, o Concorde falhou, espetacularmente. As companhias aéreas evitavam a primeira classe nos anos 70 e 80 por causa do Concorde, mas quando começaram a perceber o fracasso do voo supersônico, elas lentamente reintroduziram a primeira classe aos aviões subsônicos, mas o efeito ainda é sentido até hoje. Das dezenas de companhias aéreas que fazem a travessia do Atlântico, apenas 6 delas têm uma cabine de primeira classe. Nos anos 60 e 70, a percepção da concorrência iminente do Concorde foi altamente revigorante para as linhas aéreas otimizarem a classe média e a classe executiva. Nós provavelmente não haveríamos tão cedo como vimos se não fosse a perturbação iminente da indústria, mas existe outra tendência aí. A primeira classe está sumindo novamente. Vamos dar uma olhada no mapa de assentos desse Etihad A380. Cada assento da classe econômica neste avião ocupa 0,34 metros quadrados. Os assentos da classe executiva ocupam 0,94 metros quadrados de espaço e os assentos da primeira classe ocupam 3,25 metros quadrados de espaço. Passagens de ida e volta com classe econômica em um voo de Abu Dhabi para Nova York são $1.253. Passagens da classe executiva são $6.140.
E passagens de primeira classe são 14.128 dólares, o que significa que assentos da classe econômica fazem 3.580 dólares por metro quadrado, passagens da executiva 6.532 dólares por metro quadrado e assentos de primeira classe 4.347 dólares por metro quadrado. A diferença entre classe econômica e classe executiva é enorme, essencialmente é um assento contra uma cama, mas a diferença entre classe executiva e primeira classe é apenas um pouco mais espaço e uma comida um pouco melhor. É muito difícil para as companhias aéreas venderem primeira classe por muito mais do que classe executiva, já que a experiência é basicamente a mesma. Só que o custo para as companhias aéreas servirem uma cabine de primeira classe é significativamente maior. Portanto, mais e mais companhias aéreas estão tirando a primeira classe para apenas colocar classe executiva. Ela simplesmente rende mais dinheiro. Se uma companhia aérea pudesse, ela encheria um avião de passageiros de classe executiva. Isso inclusive já foi tentado, mas praticamente nenhuma rota tem essa demanda premium para encher um avião somente com classe executiva. No final, a classe econômica está lá apenas para preencher o avião.